Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e, mano, se você assistiu You e não tá se sentindo perseguido e observado o tempo todo na rua, você assistiu errado. E é sobre isso que eu vim aqui falar com vocês hoje, sobre a série You, que é uma série do canal Lifetime, que foi produzido pela Warner Bros, mas no Brasil foi exibida pela Netflix. Entendeu? A Teia de Aranha. É uma série nova desse ano de 2018, só tem uma temporada por enquanto, foi renovada pra segunda, tem 10 episódios, tá todos lá na Netflix já. Estreou dia 26 do ano passado, de dezembro, lá na Netflix, e eu assisti todos os episódios, eu e a Bia, a gente assistiu a maioria juntos, e mano, eu vim aqui falar dela pra vocês agora. Se você ainda não assistiu, relaxa, não tem spoiler, vai ter um pouquinho, mas lá no final do vídeo eu vou avisar antes, então fica tranquilo. Pode assistir de boa aqui. Se você ainda não assistiu, você vai ver do que se trata e aí você decide se vale a pena ou não. Se você já assistiu, mano, fica aqui comigo pra gente comentar sobre essa série e fica até o final do vídeo também pra gente poder comentar algumas coisinhas com spoiler. Fechou? Bom, se você não conhece ainda, a série You é uma adaptação de um livro de 2014 da Caroline Kepnes, que tem esse mesmo nome. You é o nome do livro, tanto no livro quanto na série conta a história do Joey, que ele é um gerente de uma livraria de Nova York e ele se apaixona à primeira vista por uma cliente da loja, que é a Beck. Ela vai lá na loja, mesmo sem conhecer ela, ele começa a olhar a roupa dela, o jeito que ela procura os livros e tal, começa a criar uma personalidade dela na cabeça dele e se apaixona por ela. Só que essa paixão, aos pouquinhos, mas aos pouquinhos de uma forma bem rápida, se transforma numa obsessão louca que ele tem por ela. Ele começa a stalkear ela em rede social, começa a ir atrás de tudo e começa a procurar um jeito, ele começa já a proteger ela, pelo menos na visão dele, e começa a procurar um jeito ali de entrar na vida dela e de permanecer na vida dela também, né, com algumas atitudes que ele vai tomando ao longo desses episódios, nem que para isso ele tenha que eliminar alguns obstáculos, leia-se, pessoas que estejam no meio do caminho. Essa é a sinopse, assim, bem generalizada dessa primeira temporada de You, que a Netflix sabiamente traduziu pra tu. Seria melhor você, né? Mas enfim, não vamos falar sobre isso nesse momento. E, mano, eu começo falando pra vocês que essa série, mano, ela é foda, ela é incrível, ela te hipnotiza do começo ao fim. Desde o primeiro episódio. Se você assistiu o primeiro episódio inteiro, você não consegue mais parar de assistir. Porque ele termina com um gancho. E você, caramba, o que vai acontecer agora? E caramba, quando você vai ver, acabou a temporada. Porque assim, o Joey Goldsberg, que é o personagem do Penn alguma coisa, que é o ator que fez o Dan Humphrey lá em Gossip Girl, é ele que faz esse Joey aqui nessa série. E ele, assim, ele cria uma obsessão que, a primeiro momento, a gente acha que é um pouco inofensiva. Nenhuma obsessão é inofensiva totalmente. Mas você acha que, mano, não vai fazer tão mal. Ele começa a meio que perseguir ela pela rua, que é meio doentio, mas né, até então não tá colocando a vida de ninguém em risco. Ele começa a pesquisar as redes sociais dela, Facebook, Instagram, pra ver onde que ela tá, o que ela faz, o passado dela, onde que ela mora. E ele consegue descobrir todas essas informações, fica às vezes na frente da casa dela, olhando pela janela, que a janela é bem de frente pra rua, ela fica andando de toalha, enfim. E é ele que tá narrando a história. Então a gente sabe o que ele tá pensando, né? Porque ele tá pensando como se estivesse conversando com alguém, que no caso seríamos nós. Só que na verdade não é meio que uma conversa, é realmente a gente escuta os pensamentos dele. A narração da história são os pensamentos do Joey. E aí ele fica pensando meio que, ela tá andando de toalha numa janela de frente pra rua e não tá se importando. Então ela é uma pessoa que gosta de chamar atenção e coisas assim e tal, não sei o que. Você não gosta de chamar atenção, Beck? Só que tipo, tudo isso no pensamento dele, sabe? Ele fica falando como se ela estivesse escutando ele. Enfim, é o jeito que o nosso pensamento normalmente funciona, só que a gente tá escutando os pensamentos dele, que é a narração desses 10 episódios. Só que essa obsessão dele vai aumentando a um nível, conforme vai passando os episódios, que ele começa a stalkear não só a Beck, que é a menina que ele se apaixona, ele stalkeia as amigas, stalkeia a família dela, né? Ele vai procurando informações, e aí ele começa a ver tudo que as amigas dela fazem, que elas vivem, do que elas vivem, com quem que elas estão saindo, com quem que a Beck tá saindo, quem que ela namora, quem que ela namorou, quem que ela namorava, quem que ela quer namorar, o que ela faz da vida, se ela trabalha, se ela estuda. Ele pega tudo da vida dela e da vida das pessoas mais próximas dela também, pra criar um perfil e saber como se aproximar dela se caso ele precisar. Inclusive ele chega até a invadir a casa dela. Enfim, ele faz um monte de coisa que tipo é bem doentia. Mas você fala, ok, né, dá pra passar. É doentio pra cacete, não é um negócio certo pra fazer, é óbvio, mas beleza, pelo menos não tá matando ninguém. E ele começa a criar na cabeça dele uma possibilidade de um relacionamento entre eles dois, entre a Beck e o Joey e tal, que um dia eles vão ficar juntos e ele vai poder proteger
ela, dos perigos do mundo e não sei o que, ele vai fazer tudo por ela, vai fazer café da manhã pra ela, não sei o que. Ele começa a imaginar esse relacionamento e fazer o possível pra que ele realmente aconteça. Só que o Joey, mano, ele é claramente classificado como um psicopata, um sociopata, que é praticamente a mesma palavra, que é mais ou menos define uma pessoa que ela é fria, sabe, que ela faz as coisas pelo gosto próprio, por vontade própria, pelo benefício próprio, só que ela age friamente e coloca a culpa nas outras pessoas. Como, por exemplo, o Joey fala, eu fiz isso pra te proteger, eu fiz isso por você, só que ele não fez pela outra pessoa, até porque a outra pessoa nem pediu pra fazer isso. Ele faz, só que ele justifica os atos dele falando que tá fazendo isso por outra pessoa, porque a culpa é sempre dos outros, nunca é dele. E ele sempre fica frustrado quando as coisas que ele quer fazer também não dá certo. É claramente um psicopata, um sociopata, só que a gente percebe que ele não é um psicopata, ele se tornou um psicopata pela infância, pela adolescência que ele teve, pelo jeito que ele foi criado, pelas coisas que ele passou. Justifica? Não justifica, mas explica o porquê que ele é assim. Só que, mano, a série You, ela não é só mais uma série de psicopata, sabe? Ela é uma série que tem esse negócio de psicopata, tem o assassino, tem o perigo, tem a tensão, tem um romance. Só que ela é mais do que isso, porque a gente vê toda a história pela narração dele, que são os pensamentos dele. Ou seja, a gente vê toda essa história com o ponto de vista do psicopata. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente cria uma empatia pelo cara mal. E a gente começa a se convencer em alguns pontos de que ele realmente não tá fazendo nada demais. A gente sabe que o que ele tá fazendo é errado, que é doentio, só que a gente não liga, sabe? A gente não julga, porque ele tem as justificativas dele, por mais que, sabe, não seja de fato uma justificativa, por mais que a gente saiba que, tipo, é errado, não importa a justificativa que você tá dando, só que pelo jeito que ele conta a história, as coisas que ele vai fazendo tem uma naturalidade tão grande que a gente acredita que, mano, ok, você não tá fazendo isso por mal, sabe? Vai lá, pode invadir a casa, pode invadir, Joey, estamos com você, vai lá, invade, cheira a calcinha dela, tá certo, sabe? A gente cria simpatia, por mais que seja, mano, se você parar pra analisar, você fala, quê? Mas você tá com ele, sabe? Por causa da simpatia, por causa dessa narração dele, porque a gente tá vendo tudo pelo ponto de vista dele, pelos olhos dele. E é isso que deixa a série um pouco diferente do que a gente tá acostumado a assistir por aí. Então ele sempre tá explicando, sabe? Eu tô fazendo isso porque é por amor. E o amor justifica tudo isso, sabe? E eu sempre vou te amar, Beck. E eu não vou deixar ninguém, isso no pensamento dele, né? Eu não vou deixar ninguém no seu caminho, no nosso caminho pra gente ser feliz, no seu caminho pra você se tornar uma escritora. Porque a Beck, ela é uma aspirante de escritora, né? Ela tá querendo se tornar uma grande escritora um dia, mas ela tá começando ainda. Então ele sempre tá nessa, tipo, eu vou fazer tudo por você. E aí ele começa a se envolver na vida dela, e eventualmente eles se conhecem, eles começam a conversar, criam uma amizade. E ele começa a falar, tipo, tal pessoa, no pensamento dele, né? Tal pessoa é tóxica pra você, você não tem que mais ficar perto dessa pessoa. E aí que começa uns negócios um pouco mais sádicos, sabe? E é muito louco porque, mano, é tão surreal as coisas que acontecem, o jeito que a gente encara a série, porque tudo que ele faz, ele não acha que ele tá fazendo as coisas erradas. Ele não acha que ele tá sendo mal. Ele se refere várias vezes como um cara normal. Às vezes ele fala, como é que um cara normal como eu vai competir com tal pessoa? Ele não é um cara normal, ele faz as coisas erradas, ele invade o apartamento das pessoas, ele se masturba no meio da rua, olhando pra janela das pessoas, tira a calcinha, rouba, leva pra casa. Sabe? Ele mata as pessoas, então ele não é um cara normal. Só que ele acha que ele faz tudo isso por amor e que tá tudo certo, e que é justificável tudo isso, sabe? Mas não é. Só que a gente acha que é, porque a gente cria simpatia com ele. Você entendeu? Então, mano, você vai se apegando à série, não tem como. E tem dois argumentos que eu vou usar agora que fazem você ter certeza de que a série é boa. Quando a série é boa, ela causa essas duas coisas. A primeira, é uma série de psicopata, ele sempre tá perseguindo a menina. Qual que é a primeira coisa que acontece quando você assiste muito tempo uma série assim? Você começa a achar que tá sendo perseguido e observado por alguém também o tempo todo. Né? Vai que, melhor dar uma olhadinha aqui pra trás. Porque é exatamente isso, sabe? A série desperta isso em você. Você olha pra janela, você acha que tá sendo observado, você tá com medo de estar na rua e alguém tá te seguindo. Alguém tá te stalkeando nas redes sociais, de fazer alguma coisa com você. Porque é isso que a série causa, sabe? Tá? Às vezes dá medo de eu abrir uma porta e o Joey tá lá parado olhando pra mim. Porque esse é ele, sabe? E a série desperta isso em você. Por quê? Porque a série ela é muito boa e consegue te imergir dentro da história enquanto você tá assistindo. E um outro ponto que prova que a série é boa também, quando a série é boa, é que você começa a torcer pelo assassino, pelo psicopata.
de tanta empatia que ele cria com você, por mais que seja contra a sua vontade. Por mais que você tá assistindo e fala, mano, eu não quero torcer por ele tá errado. Mas quando ele tá prestes a ser pego, você fala, não, tomara que ele não seja pego, tomara que ele consiga se livrar. Dá uma desculpa boa, e você comemora quando ele se livra de alguma coisa e fala, ufa, deu tudo certo. O que eu tô pensando? Por que eu tô torcendo por ele, sabe? Você começa a ficar nesse conflito interno da sua ética e a sua moral que você foi criado durante anos, e você tá torcendo por um assassino que faz um monte de coisa errada, um psicopata. Então esses dois pontos provam que, mano, a série fez muito bem o papel dela, foi muito bem produzida e dirigida nesses 10 episódios. Mas é claro que esse negócio de torcer pelo pessoa mal, pelo bandido e tal, é normal quando a gente tá vendo tudo pelo ponto de vista deles. Por exemplo, a Casa de Papel. A gente torce pra que aquele grupo consiga mesmo roubar a Casa da Moeda. Por quê? Porque a gente tá vendo toda a história no ponto de vista deles. Então cria essa empatia pelos bandidos. Uma outra coisa bem legal na série é que, assim, como eu falei pra vocês, né, o Joey, ele é um gerente de livraria, ele ama livros, ele é obcecado por livros, ele já leu muitas histórias e tal, tanto que ele não tem rede social, ele não tem Kindle, essas coisas assim. Ele lê tudo no livro mesmo, ele gosta, ele incentiva as pessoas a fazerem isso, ele conhece várias histórias de livros famosos e não famosos. Só que o legal é que, assim, não é uma simples contextualização do personagem. Ah, ele é um gerente de livraria e de vez em quando ele tá lá. Não, os livros, eles são usados para fazer referências e metáforas durante a história. Sabe, tem o Conde de Monte Cristo, tem o Morro dos Ventos Uivantes, tem várias histórias de livros que podem ser encaixadas em algum momento da história da série. Como exemplo rápido que eu vou dar aqui pra vocês, de Frankenstein, né, que tem a história do Frankenstein, que é o médico e o monstro, né, o Dr. Frankenstein, o Frankenstein não é um monstro, é o doutor, ele cria um monstro pra ele e tal, e o monstro acaba fazendo coisas ruins. E aí, em um determinado momento, o Paco, que é o vizinho do Joey, que é um menininho que tem vários problemas, já vou falar um pouco mais dele, mas ele tá lendo esse livro do Frankenstein, porque o Joey deu pra ele poder ler, e aí ele comenta, né, ele tá comentando sobre o livro e ele fala, o Frankenstein, ele é um monstro, mas talvez ele só faça as coisas ruins porque ele é um monstro, sabe? Ele não tá fazendo porque ele quer fazer. É mais por instinto e tal. Talvez a pessoa ruim de verdade seja o doutor que criou ele, e não ele. Porque as coisas que ele tá fazendo, ele não sabe que tá fazendo por mal. E aí, mano, é uma referência total com o Joey. O Joey é o Frankenstein. Tipo, ele tá fazendo um monte de coisa de errado, só que ele não acha que tá fazendo as coisas erradas, ele acha que tá fazendo as coisas certas. Mas por quê? Porque ele foi criado daquele jeito. Então será que a pessoa ruim, na verdade, não é a pessoa que criou o Joey? Fica essa reflexão, sabe, nesse momento que é feita essa pequena metáfora. Então, né, a gente liga as histórias. Os livros, o ambiente, a ambientação da série, que gira em torno de uma livraria, de uma certa forma, é utilizado no contexto da história da série também. E isso é muito foda. E uma coisa interessante também, agora falar um pouquinho do Paco, que é o vizinho dele. A série, ela, como eu disse pra vocês, ela é uma adaptação de um livro chamado You, de 2014, da Caroline Kepnes. Só que ele tem uma pequena diferença, porque o Paco, ele é uma criança, deve ter uns 12 anos ali, 13, ele é vizinho do Joey. O Joey mora numa casa, é tipo um prédio, um apartamento, e tem um apartamento do lado, quase que porta com porta. O Paco mora lá, tem uns 12, 13 anos. Ele mora com a mãe dele, só que ele tem um padrasto, que é o Ron. E o Ron, ele é um ex-agente de penitenciária que bebe muito, que tem vício de bebida, e ele chega bem louco em casa e bate na mãe do Paco. E eles brigam muito e tal, e sempre que tá acontecendo essas brigas, o Paco fica na porta, do lado de fora, né, porque ele não quer ver a briga e tal, então a mãe dele pede pra ele ficar lá pra fora. Então sempre que o Joey chega, ele tá lá fora. Às vezes ele fica por horas lá, não come, não faz nada, não tem o que fazer. Então o Joey criou esse laço de amizade com o Paco, sabe? Ele leva livros pro Paco ler, né? Fica, meio que pra distrair ele, pra não ficar ouvindo as gritarias que tá lá dentro. Então, ó, lê esse livro aqui, essa história interessante, essa história disso, aí ele que dá o Frankenstein pra ele, dá o Mágico de Oz, dá uns livros assim pra ele ler, pra ele poder se distrair, e incentivando a leitura do menino também. Às vezes dá um lanche pra ele comer também, chama ele pra ir em casa pra poder comer. Porque, né, ele tenta ajudar o Paco. E essa relação que ele cria, você olha, você esquece tudo que o Joey tá fazendo de ruim. Você fala, que fofo, tá cuidando do vizinho, tal, se preocupa com ele, que legal da parte do Joey, né? O Joey é uma pessoa boa, ele tem um bom coração. É isso que a gente começa a pensar, porque ele fica humanizado. Ele não é só um psicopata, ele é um cara bom, mas que tem umas atitudes muito ruins que obviamente prejudica e tira a vida de algumas pessoas. Mas o Paco, ele é um contraste ali pra gente poder lembrar de que o Joey também é uma pessoa que também tem os sentimentos, que também se preocupa com as pessoas quando ele não tá lá obcecado pela menina. Então tem esse contraste, sabe? E o mais legal é que a história do Paco, que não tem no livro, a mãe dele apanhando e tal, toda essa história, caixa perfeitamente em tudo que tá acontecendo na vida do Joey. Então foi uma sacada da série que, mano, não daria pra gente humanizar demais o Joey sem o Paco. Porque no livro a gente tem muitos detalhes sobre o personagem.
E na série não tem. Na série não tem ninguém falando, o Joey, ele é isso, ele é aquilo, ele passou por isso, ele tá sofrendo, ele se preocupa. Não tem essas descrições do personagem, que às vezes não dá pra pegar em uma imagem na TV. Então a série precisou usar uma artimanha ali por fora pra conseguir a gente entender que, beleza, o Joey é só uma pessoa que faz coisas ruins, ele não é um monstro que não tem coração. Ele tem coração, ele só não usa às vezes. Então foi uma sacada muito boa e o Paco, o vizinho dele também, é um cuti-cuti de menino, mano. Nossa, que da hora. Ele é muito bom personagem também e atua muito bem também, diga-se de passagem. O problema é que isso só piora, né? Porque isso só cria mais empatia pelo personagem. A gente fica mais e mais e mais apegado ao Joey. E aí, durante alguns momentos, a gente começa a ficar indeciso, sabe? Eu nunca, em nenhum momento, eu torci pro Joey se ferrar, sabe? Talvez um pouquinho no final da temporada ali, mas a maior parte do tempo eu não torcia pro Joey se ferrar. Eu tinha duas torcidas. Eu torcia pra ele ter a redenção. Ele, mano, começa a fazer coisa boa, sabe? As coisas ruins ficaram no passado, começa a ser um cara legal agora, né? As coisas vão dar certo agora, se transforma numa pessoa boa pra você não precisar ser pego e as coisas darem certo dessa vez. Só que em outros momentos você começa a torcer pros crimes dele darem certo. Então às vezes você torce pela redenção, às vezes torce pelo lado criminoso dele continuar funcionando. Você fica indeciso, sabe? Só que em nenhum momento você torce pra dar errado as coisas pra ele. É fogo. A empatia que a gente cria pelo personagem é muito grande. E é claro que a série, além de tudo isso, né, além de toda essa história do psicopata, perseguição, stalker e assassino e não sei o que, além de tudo isso, a série nos traz um mistério que é a ex-namorada do Joey, a Candace. A Candace, ela é um mistério do começo ao fim, porque desde a primeira vez que ela é citada, até alguns flashbacks que aparecem dela, algumas coisas assim, a gente só sabe que ela é uma ex-namorada do Joey, que namoraram antes da história da série, né, antes do primeiro episódio da série, e que em um determinado momento eles terminaram de uma forma muito feia, que abalou muito o Joey, e ela sumiu, simplesmente sumiu. Ele sempre fala que ela foi pra Itália, só que todas as outras pessoas não, só tem essa informação também, o Joey falou que ela foi pra Itália. E só, sabe, ela não postou mais nada em rede social, ela tá mais de um ano desaparecida. E aí a gente começa a ouvir a história e começa a se perguntar, será que ele matou ela? Será que ele sequestrou ela tá em algum lugar? Será que ela realmente está na Itália e só tá vivendo uma vida nova? O que aconteceu? Será que ele é tão psicopata a ponto de ter matado ela realmente só porque ela deixou ele? Bom, disso eu não vou falar tanto porque senão eu vou acabar dando spoiler, mas assim, a gente começa a criar tudo isso, sabe? Então tem toda a história da série, também tem esses mistérios para dar uma apimentada, a cerejinha do bolo de uma história que já estava sendo muito boa sem isso. Então assim, para resumir, a história como um todo, ela é muito boa. Olha o tanto de coisa boa que eu falei pra vocês. Esse vídeo já deve estar até meio longo, né? É literalmente aquele tipo de série que é pra você maratonar. Porque você começa a assistir, você quer consumir mais e mais e mais, e quando acaba você fala, cadê a segunda temporada que não tá aqui ainda? Né? Porque vai sair em 2019, já foi renovada, só que você quer agora, porque o negócio tá muito bom, sabe? Você fica obcecado pela série. A obsessão que ele cria pela Beck, a gente cria pela série, de querer continuar assistindo. E ao longo dos episódios a gente começa a se perguntar, né? O que vai acontecer no final? Será que a Beck vai descobrir? Se ela descobrir tudo, será que ele vai matar ela? Será que ele vai aprisionar ela? Será que ela vai sumir igual a Candace? Ou será que de repente ela vai aceitar tudo isso e vai ficar doida igual ele? Vão virar os novos Bonnie e Clyde, que é um casal de gangster lá, de criminosos da década de 30, sabe? Será que eles vão começar a fazer crimes juntos? Eu começava a pensar nisso, inclusive, e era o que eu mais gostaria que acontecesse. Se aconteceu ou não, você vai saber quando assistir. Ou no final desse vídeo que eu vou falar também, mas só lá pra frente, pode continuar assistindo o vídeo. Ou será que de repente ela vai matar ele, sabe, e tudo vai ficar bem, ou ela vai matar ele e ela vai começar a stalkear as pessoas, porque ela vai começar a ficar desconfiada que as pessoas estão stalkeando ela, e ela vai começar a perseguir as outras pessoas e ela vai se tornar psicopata? O que vai acontecer? Ou será que ela vai descobrir e aí ela vai começar a gritar com ele, falar que ele é um erro na vida dela e não sei o quê, e aí ele fala, se eu sou um obstáculo na sua vida, ele vai e se mata, né, porque ele é louco a esse ponto. Então assim, o que será que vai acontecer no final dessa temporada? Eu fiquei me perguntando desde o primeiro episódio, sabe? E mano, eu gostei muito do final. Eu gostei, mano, mas a gente vai criando essas teorias, sabe? Não tem como, a gente vai criando essas teorias, só que não dá tempo de pensar demais, porque enquanto a gente tá pensando, tá acontecendo coisa na série. Porque não dá pra parar a série pra começar a criar teoria. A gente não quer parar de assistir a série, então você vai criando teoria, mas aí você para de criar teoria na sua cabeça porque começa a acontecer outro negócio empolgante na série, e aí você continua assistindo e para a sua teoria. Você entendeu? Fica essa transição, assim, mano, é boa. E assim, já falei pra vocês da série, né? Agora vamos falar individualmente dos atores, da atuação de cada um. Vale a pena? Eles realmente convencem? Claro que sim, mano, é claro que sim. O Joey Goldberg, como eu disse, ele é interpretado pelo Penn Badley, que é o cara que fez o Dan Humphrey lá em Gossip Girl. E mano, assim, eu não conheço muitos trabalhos dele, mas provavelmente se esse não for o melhor trabalho que ele já fez, tá pelo menos no top 3. Pelo menos, porque a atuação dele é impecável, assim, milimetricamente impecável.
tirando o fato de que ele é um cara meio humilde, que é apaixonado por uma menina loira da alta sociedade sim, ela é pobre, mas ela anda com as meninas ricas, então é meio da alta sociedade. Tirando essa semelhança com o Dan Humphrey lá de Gossip Girl, não tem nada a ver, mas nada a ver. Você não consegue ver o Dan Humphrey no personagem de Joey aqui na série You. O jeito que ele narra a história, sabe, os pensamentos tranquilos dele, quase que certeiros, sabe? Ele tem certeza do que ele tá pensando, ele tem certeza das coisas que ele tá fazendo, e ele coloca uma certeza tão grande de que ele não tá fazendo nada de errado, que a gente acredita. Só que ao mesmo tempo a gente contrasta que na hora que olha pra ele, ele tem um olho de psicopata. Ele tipo dá umas arregaladas de olho assim, e fica parado olhando pras pessoas assim. Você fala, mano, ele não bate bem na cabeça. Ele tem uma coisa errada com esse maluco aí. Tá faltando uns neurônios aí na cabeça dele. Só que ao mesmo tempo, quando ele tá narrando, você fala, beleza. Ele fala que matou uma pessoa na narração, e, tipo, você abraça a ideia e fala, não, beleza, ele realmente precisou fazer isso, né, justificado. Então, é essa a boa atuação dele. A voz te convence de uma coisa, a cara te convence de outra. E você fica perdido, porque você não sabe o que você pensa. Mas você sempre tá torcendo por ele. Porque a atuação dele foi muito, muito sensacional. E o jeito que ele olha, o jeito que ele para, o jeito que ele se mexe, o jeito que ele vira é especial. A Bia que percebeu isso, na verdade, que ele tipo não vira como uma pessoa qualquer. Ele vira meio que com o corpo todo, sabe? E é um pequeno detalhe, mas que, mano, faz toda a diferença. Que dá um trejeito único pro personagem. E é claro que toda a construção do personagem, além do Penn Badley, a gente tem que dar os parabéns também pelos produtores da série, que são o Greg Berlanti e a Sarah Gamble, que são os dois produtores principais aí da série. Mano, eles fizeram um trabalho tão bom na história do personagem, sabe? A humanização, como eu falei pra vocês, do Paco e etc. A humanização, mas ao mesmo tempo a psicopatia e como é que a história foi escrita e produzida e dirigida todo esse tempo, mano. Não conheço mais adjetivos o suficientes pra elogiar tudo isso que envolve a história do Joey. Só que é claro que, mano, a gente não pode elogiar só ele, porque a série não é só ele. Tem todos os outros personagens também, a gente tem que, tipo, nota 10,5, é mais do que 10, pra Elizabeth Leo, que faz a personagem da Guinevere Beck, que a gente conhece apenas como Beck. Mano, ela é muito boa também, você acredita, sabe? Ela dá uns nuances, assim, de interpretação, que às vezes ela tá calma, de boa, só que quando é pra ela pirar, ela pira mesmo, e ela chora, ela joga tudo pro alto. Ela é bem, sabe, gestual, assim, e você vê nas expressões dela que vai de um sorriso a um choro em segundos, e depois volta pro sorriso de novo, em segundos de novo. E você acredita, sabe, quando ela tá triste, quando ela tá feliz, quando ela tá em dúvida, quando ela tá desconfiada. Você acredita em tudo que tá passando só pela expressão dela, porque ela é realmente muito expressiva. Só que as palavras dela convencem, o tom de voz que ela usa em cada cena também. Você se perde nas atuações que ela faz durante a série também. E ela fica sempre perdida, tipo, tá sendo controlada pelo Joey, às vezes ela tá sendo controlada pela amiga dela, que é a Peach, que é interpretada pela Shay Mitchell, que inclusive eu já vou falar dela também. Então a todo momento você vê que ela é uma personagem perturbada. Ela tem problemas psicológicos, ela é muito quebrada psicologicamente, e a gente descobre que muito se deve à relação quebrada que ela tinha com o pai dela, principalmente na infância, porque o pai dela era viciado em droga, ela já encontrou o pai dela desmaiado, quase tendo uma overdose de droga. Ela já encontrou o pai dela desmaiado, tendo uma overdose de droga, e ela que teve que levar ele pro hospital, etc. Então, assim, tudo isso foi fazendo, e os pais dela hoje são divorciados, então tudo isso foi fazendo com que ela tenha realmente um problema de desconfiança, um problema, sabe, de conseguir a amizade, de conseguir focar em alguma coisa, de conseguir concentrar, de conseguir acreditar nela mesma. Ela tem vários problemas psicológicos e você percebe que tem um fundamento por trás. Só que a gente só descobre devido aos flashbacks e conforme a gente vai conhecendo a história dela. Mas se você olha pra ela e fala, mano, ela tem problema. Algum tipo de problema ela tem, que é normal, que muitos de nós temos também. Só que a gente normalmente não sabe, não nos aprofundamos nesses nossos problemas, mas a gente vê nela e a gente conhece também o porquê de ela ser desse jeito também. E a Shay Mitchell também, que é muito, muito conhecida lá em Pretty Little Lies, que é a Emily, e aqui ela é a Peach. Eu assisti só a primeira temporada de Pretty Little Lies e eu achei que a personagem não tem nada a ver, tirando o fato de ela se apaixonar por mulheres. Mas fora isso, tem nada a ver. Aqui ela é uma riquinha, mimada, mas muito, muito inteligente também. E controladora, porque ela controla a Beck em vários momentos também. Ela é a melhor amiga da Beck, só que ela faz algumas atitudes ali também bem questionáveis que a gente vai ver ao longo dos episódios, mas a atuação dela também dispensa comentários, assim, foi excelente também, tudo que foi exigido dessa personagem, todos os momentos que ela apareceu, que ela tinha a participação dela ali, tinha um porquê, mano, incrível. Dela, do menino que faz o Paco, das outras amigas da Beck, do Ron, né, o próprio Ron, enfim, todos os personagens secundários, mano, deram um show de atuação, porque
A maioria deles não tinha tanta importância, a maioria deles não aparecia o tempo todo, mas eles tiveram, sabe, uma vírgula que aconteceu na vida deles, que eles apareceram, teve um porquê deles terem aparecido, teve o porquê dessa vírgula na história principal, em algum momento. Sabe, tudo fez sentido, nada foi uma história jogada no ar. Inclusive, e principalmente a história do Paco, do vizinho dele lá, mas de todas essas amigas da Beck também. Tudo que foi acontecendo com elas tinha um porquê e teve, sabe, uma motivação e uma interferência na história principal. Enfim, todos os atores secundários e os principais, excelentes de atuação, de performance. Então, pra encerrar esse vídeo que já ficou incrivelmente longo pra caramba, eu só falo pra vocês que You é uma série excelente. Pra mim, se não for 10, é no mínimo 9.9 de nota. São 10 episódios muito bem distribuídos e aproveitados. Não é aquela série que tem episódio mais do que deveria, fica arrastado, mas também não é aquela série que poderia ter mais episódios e fica tudo apressado. Não. 10 episódios foram perfeitamente aproveitados. E eu recomendo muito pra que você assista se você não viu ainda. Todos os episódios estão disponíveis na Netflix, dublado e legendado. Assista você. Talvez você encontre lá como TU, bem grandão, e eu garanto que você não vai se arrepender. Mas eu garanto, até porque também já tem a segunda temporada confirmada e a gente vai descobrir os próximos acontecimentos. Porque ao final, teve um desfecho da história da primeira temporada, mas teve um gancho de uma coisa muito importante, que a gente só vai saber o que vai acontecer na segunda temporada. Mas é meio que é uma outra história, mas é algo que a gente já ouviu falar na primeira, só que não é a história principal, sabe? Não é mais... Então tem uma história muito boa nos esperando nesse ano de 2019, que inclusive vai ser a adaptação de um outro livro, que é o livro sequência do livro You, da Caroline Kepnes. O segundo livro se chama Hiding Bodies, que é Corpos Escondidos, alguma coisa desse tipo, tradução literal. Então assim, tem coisa boa vindo por aí, mano, tem coisa boa. Então assista a primeira temporada de You e se prepare pra segunda. E chore, fique tenso, e torça e se apaixone pelo psicopata assassino. É normal, e eu prometo que eu não vou te julgar. Então assim, se você ainda não assistiu essa série, vai lá, assiste, e pode encerrar o vídeo por aqui, só não esquece de deixar seu like, porque daqui pra frente eu vou comentar algumas coisinhas que vai ter spoiler, então se você não quiser tomar esse spoiler, pode sair por aqui, se você continuar o vídeo, por sua conta e risco. Assim, o vídeo já tá muito longo, então eu vou comentar rapidinho, assim, as coisas que aconteceram. Mano, eu preciso falar, é só porque eu preciso realmente falar. Primeiro, antes de tudo, enquanto eu estiver falando, pausa o vídeo e deixa aqui nos comentários o que você achou dessa série. Deixa aqui. Pausou? Escreveu? Beleza, agora eu vou comentar as coisas que eu achei. Primeiro que assim, eu tinha 4 finais possíveis na minha cabeça. Primeiro, ela descobrir tudo e ele matar ela. Segundo, ela descobrir tudo e aceitar e virar um casal de psicopatas. Terceiro, ela descobrir tudo e matar ele e virar psicopata. Ou a quarta, que eu tinha comentado também, que é ele achar que tá sendo um obstáculo para a felicidade dela e ele se matar. Eu queria que ou ele se matasse ou ela ficasse parceira dele. Infelizmente, ela morreu. E foi uma cena de tirar o fôlego. Nossa senhora, mano, tensão. E ela escapando, ela gritando. E o Paco abre a porta e fica olhando pra ela. Ela olha pra ele, me ajuda e tal, não sei o que. Ele... Mano, o Joey tinha acabado de matar o Ron. Ele não ia ferrar o Joey. Ele foi e fecha a porta, mano. E aí o Joey vai e puxa. Nossa, mano. Que cena tensa, velho. Meu Deus do céu. O coração deu umas leves paradas ali enquanto tava rolando essa cena do último episódio, mano. Foi bem tensa, mas foi muito boa. Não foi o final que eu esperava, mas não me decepcionei nem um pouco. Foi muito bom. Fiquei triste. Fiquei puto com o Joey. Mas não dá pra ficar puto por muito tempo, porque ele é um personagem foda e a gente cria essa ligação com ele, não tem como. Então, eu gostei muito desse final. E uma outra coisa também é que ficou esse mistério da Candace, né, mano? Caramba, eu passei vários episódios perguntando, ele morreu? Ela morreu? Ela não morreu? Ela morreu? Ela não morreu? Ela morreu? Ele matou? Ela se suicidou? O que aconteceu? E eu sinceramente achei em um determinado momento que a série não ia falar pra gente o que aconteceu. Mas nos últimos segundos aparece ela ali, Vivinha da Silva, e o Joey se espantou que ela tá viva. Não que ela tava ali, que ela tava viva. Ou seja, será que ele tentou matar ela e ela não morreu? Tipo, ele enterrou ela e ela saiu? Ou será que ela fingiu que se suicidou pra se livrar dele e ela voltou? Não sei, eu não sei o que pensar, mas eu ainda acho que ele tentou fazer alguma coisa contra ela. E aliás, o segundo livro da autora, da Caroline Kepnes, mostra a história deles dois, né? Vai ter esses flashbacks, vai mostrar o que aconteceu na história dos dois. E fala que o Joey, ele começa, nesse segundo livro, ele lida com muitos problemas, os problemas mais obscuros do passado dele. Ou seja, e o nome do livro é Corpos Escondidos. Então eu acho que não tem só ela na história aí não, tem muito mais coisa. Eu acho que ele já matou muito mais gente e de repente ela era até parceira dele. Não sei, um chute só. E uma última coisa também é que, mano, a série ela é tão boa, é tão bem produzida e tão bem dirigida que não sei se vocês perceberam, mas tipo, o Joey, ele matou o Benji e matou a Peach. E eu não fiquei com raiva dele em nenhuma dessas duas mortes.
Por quê? A série foi esperta ao ponto de prolongar a morte desses dois personagens até que a gente pegasse raiva deles. Porque o Benji a gente pegou raiva de começo, né? Traía ela e fazia um monte de coisa errada e tal. E ainda teve o vídeo que ele matou um menino lá por causa de homofobia. Então, a gente já pegou uma certa raiva dele que, se ele morrer, beleza, um peso a menos no mundo. A gente já tava pensando assim, né? Então, quando o Joey matou ele, caramba, eu me assustei. Falei, caramba, a primeira morte. Eu achei que o Joey não seria capaz disso. Mal sabia a gente. Mas, né, beleza. A Peach, eu gostava dela, até o 5º episódio ali, mais ou menos. Porque eu falava, beleza, ela implica com ele, mas, né, ela tá tentando cuidar da amiga dela, de uma certa forma ali, do jeito dela. Então ela gosta da Beck, né, às vezes ela não tá fazendo essas coisas por mal. Só que depois a gente descobre toda a manipulação, todas as fotos e tal, e a gente já começa a ficar, mano, que porra você tá fazendo, Peach? Não, mano, não faz esse bagulho, nada a ver o que você tá fazendo. Só que a gente não cria empatia por ela, porque não é ela que tá narrando a história. Por mais que a gente não pegue tanto ódio, mas dá uma certa raivinha. Então quando ela morre, a gente já não fica com tanta dó assim, quanto ficaria se ela tivesse morrido no 3º e 4º episódio. Então o que a série sabiamente fez? Fez a gente pegar raiva desses personagens pro Joey poder matar e a gente não pegar raiva do Joey. Que é exatamente o que acontece. Então, mano, série sensacional, velho. Eu quero muito saber o que vocês acharam, de verdade. Então deixa aqui nos comentários, me conta, que eu realmente quero saber. E eu quero saber também se vocês estão paranoicos como eu, achando que tá sendo observado e seguido o tempo todo. Deixa aqui nos comentários, me fala que eu não tô sozinho nessa paranoia. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu.